nome é João Paulo Nascimento, estou aqui hoje a convite do Projeto Linguística e Ensino, coordenado pela professora Kézia Lopes, do Instituto de Letras da UERJ. Atualmente eu sou professor substituto do Departamento de Estudos da Linguagem, aqui da UERJ, onde também estou em vistas de concluir o meu doutoramento em Linguística. Vim falar um pouco sobre o ensino de língua portuguesa em perspectiva de segunda língua para a comunidade surda, né, que é um assunto muito caro hoje para nós que estamos na área dos estudos da linguagem. É muito caro para a gente poder pensar, né, no estado da arte, de como está se encaminhando essa perspectiva de ensino para pessoas surdas, né, para pessoas que compõem a comunidade surda brasileira. E nesse sentido, né, para lançar luz assim sobre essa temática, eu vou dividir basicamente a minha fala em 3 momentos. No primeiro momento eu vou falar brevemente de alguns aspectos legais e políticos sobre as comunidades surdas brasileiras especificamente, né, passando pelo reconhecimento da língua brasileira de sinais como uma língua natural. No segundo momento, falar um pouco sobre como vem se encaminhando a formação de professores para a diversidade e mais especificamente, né, de professores de línguas para as comunidades surdas. E no meu terceiro momento, eu vou falar um pouquinho sobre alguns aspectos que nós consideramos relevantes nessa área para se pensar na produção de materiais didáticos voltados para o ensino de leitura e escrita da língua portuguesa para aprendizes surdos que tenham a Libras como L1. Bem, a comunidade surda brasileira há muito tempo vem protagonizando uma série de lutas sociais em busca da legitimação dos seus direitos linguísticos, em busca do seu reconhecimento enquanto uma comunidade sociolinguística, que, portanto, deve ser vista sob um ponto de vista social, um ponto de vista antropológico e até mesmo sociolinguístico, e não um ponto de vista patológico. Com isso eu quero dizer que quando nós estamos diante de uma concepção de surdez, né, dentro dos estudos da linguagem, nós estamos trabalhando com uma concepção de que aprendizes surdos, né, pessoas surdas, são falantes nativos de uma língua distinta daquela que é a língua majoritária da nossa sociedade, né? No caso, a língua portuguesa. E no caso dos falantes surdos brasileiros, nós estamos diante de indivíduos que têm como primeira língua, politicamente, e em muitos casos linguisticamente propriamente, né, a língua brasileira de sinais, né, que é uma língua natural, uma língua que apresenta todas as características imprescindíveis das línguas humanas, né, é uma língua que se pode ser analisada, né, em todos os níveis gramaticais, é uma língua capaz de expressar quaisquer tipos de conceitos, em tese, uma língua gramatical própria, né? Gramaticalmente própria e, portanto, distinta, assim, da sua concorrente, digamos dessa forma, majoritária. Então, a Libras não é uma versão pantomimizada, digamos, do português. É uma língua distinta, com estruturas gramaticais distintas, com características próprias, que no Brasil, após uma série de lutas, né, sociais das comunidades surdas, foi reconhecida legalmente como meio de comunicação e expressão da comunidade surda a partir do ano de 2002, né, isso em nível nacional. Pela Lei 10.436 de 2002, que reconhece a Libras como língua e a coloca na posição de ser privilegiada como L1 da comunidade surda. Esse impacto legal, né, de 2002, ele trouxe uma série de outras demandas para a sociedade de modo geral, né, e especificamente para o campo educacional, para poder pensar como se encaminhariam os processos de ensino e aprendizagem das pessoas surdas, né? A partir disso, houve outros marcos legais que começaram a traçar caminhos para que a Libras fosse não somente reconhecida, como também assegurada como um direito linguístico, né? O decreto 5626 de 2005, por exemplo, é um decreto que endossa a lei de Libras,
e que dá outras providências relacionadas, sobretudo, aos processos educativos envolvendo as comunidades surdas e a formação dos profissionais que atuariam na educação bilíngue, inclusive a formação de professores, né, de português como segunda língua para a comunidade surda no geral. Apesar de avanços que nós conseguimos perceber nesse campo, né, avanços que eu digo em termos de marcos políticos propriamente, a gente ainda observa uma série de lacunas, né, no âmbito social, quando analisamos a situação educacional das comunidades surdas brasileiras. Recentemente, em 2021, né, por meio da Lei 14.191, houve uma mudança na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, mudança essa que passa a considerar a educação bilíngue para surdos como uma modalidade obrigatória da educação brasileira. Mesmo após todo esse tempo, né, da política assim, principal, né, a Lei de 2002, a gente observa que estamos caminhando ainda a passos lentos, né? Porque uma coisa é nós termos as legislações, as políticas públicas, né, que vão garantir uma série de direitos das comunidades surdas, considerando-as não como deficientes, mas como uma comunidade sociolinguística, né, como uma comunidade minorizada, inclusive. Mas, apesar desses marcos, por exemplo, nós ainda notamos umas lacunas bem prementes no âmbito social. E aí, por que eu trouxe essas três legislações, né? A Lei de Libras, o Decreto 5626 de 2005 e a recente mudança na Lei de Diretrizes e Bases. Porque se a gente tem uma diretriz fixa nas legislações que parte de uma concepção de surdez condizente com aquilo que entendemos no âmbito dos estudos da linguagem sobre os indivíduos surdos, né? Sobre comunidades linguísticas minorizadas, sobre todos os processos sociohistóricos e linguísticos mesmo que passam, que permeiam a história dessas comunidades. Nós precisamos pensar na maneira como a educação, nesse sentido, ela pode ser um agente de transformação e de atuação nessa realidade, né? Nessas legislações se vê muito claramente uma necessidade, uma urgência de se pensar o ensino de língua portuguesa como segunda língua para surdos. A partir do momento que nós temos o bilinguismo, né, como uma filosofia de ensino que vem sendo defendida hoje, após uma série de eventos históricos que colocavam os indivíduos surdos em posição desfavorecida, né, como o próprio período oralista, nós temos então que pensar de que bilinguismo nós estamos falando, né? Se é uma proposta que parte de uma perspectiva que nós temos que ter a primeira língua, né? No caso, a língua brasileira de sinais como primeira língua e o português, por exemplo, como segunda língua, nós precisamos refletir quais são as perspectivas, quais são as assimetrias envolvidas nesse processo de uma educação que se espera bilíngue para aprendizes surdos. E nesse sentido, nessa discussão, há muitos tópicos, né, que vão emergir e que vão chamar o interesse das questões educacionais. Dois deles que, a meu ver, caminham juntos é a luta pela Libras como língua de instrução no contexto pedagógico e, em contrapartida, né, uma discussão que a gente não pode perder de vista, o português como segunda língua, em sua modalidade escrita, majoritariamente, né? Então, a legislação, ela fixa alguns postulados para que essa formação de professores possa acontecer, né, ainda na graduação, para que haja um certo empreendimento na formação de pessoas que vão lidar com o ensino-aprendizagem de português como L2 para as comunidades surdas, mas a gente ainda consegue perceber muitos espaços em branco a serem preenchidos. Em um estudo que eu realizei no ano de 2023 na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, na verdade o estudo é de 2021, mas ele foi publicado em 2023,
fiz uma análise, né, das políticas de formação docente de profissionais, né, para que iriam atuar com o ensino de português como segunda língua para surdos. E partindo do recorte do estado do Rio de Janeiro, por exemplo, nós percebemos nesse estudo que somente uma universidade, que no caso, coincidentemente, é a UERJ, cumpre com o decreto, por exemplo, né, que eu já citei, ao dispor na sua grade do curso de licenciatura em Letras Português uma disciplina que vise a instrumentalizar os graduandos com a temática da surdez e a pensar, por exemplo, os processos de produção de materiais didáticos para surdos, né? Essa é uma realidade, por exemplo, é um dado que nos mostra que esse tema ainda precisa ser mais discutido a ponto de ser elevado a uma posição curricular, por exemplo, como essas legislações vão prever que se faça, né? Então, o que a realidade ela pode estar demonstrando, né? Essa realidade, por exemplo, que não é particularmente só algo pontual do Rio de Janeiro, é uma coisa que, se nós formos olhar de modo abrangente e nacional, né, em âmbito nacional, a gente também vai perceber essa escassez dessa formação, e a gente começa a se perguntar nesse sentido. Então, que caminho seguir para pensar o ensino de leitura e escrita da língua portuguesa em perspectiva de segunda língua? Se joga fora tudo que nós temos sobre ensino de português para estrangeiros, se aproveita, é muito diferente, é algo que pode conversar. E os estudos em linguística aplicada, nesse sentido, vão mostrar que a gente consegue ter uma perspectiva, ao considerar o ensino de línguas adicionais, que coloque o ensino de português como segunda língua para surdos muito em conversa com aquilo que nós temos já sobre o ensino de línguas de modo geral. Recentemente, eu particularmente venho trabalhando com os professores Roberto de Freitas e Lia Abrantes, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nós vimos trabalhando em uma união teórica, né, entre pressupostos da linguística teórica, né, principalmente de uma perspectiva baseada no uso, né, sociocognitivista, com os pressupostos da linguística aplicada, para se pensar caminhos possíveis para fomentar discussões sobre materiais didáticos de português como segunda língua para surdos, né? Posta aí essa necessidade que eu já mencionei, e também a função social que o ensino de português como L2 tende a cumprir de modo significativo na vida desses indivíduos, né? Nós chegamos a publicar 2 e-books que estão disponíveis na internet, que se chamam Aprendizes Surdos e Escrita em L2, Reflexões Teóricas e Práticas, né? Ambos estão em livre acesso, e nessas 2 obras, a primeira foi em 2020 e a segunda em 2021, fazendo jus de fato ao título, a gente constrói todo um panorama, todo um direcionamento das discussões sobre aquisição de linguagem, sobre ensino de segunda língua, dentro da perspectiva baseada no uso, e também a apresentação de unidades didáticas dentro de um roteiro pensado para se trabalhar, por exemplo, com as habilidades de leitura e escrita, com também o desenvolvimento da capacidade linguístico-comunicativa em diferentes níveis, inclusive o nível estrutural, que é algo importante para que a gente possa fornecer ao aprendiz, né, principalmente ao aprendiz de L2, o manejo das formas linguísticas dessa segunda língua, que, como disse, vão em alguma medida destoar das estruturas, né, da sua L1, não apenas por uma questão de modalidade, mas também por uma questão tipológica, né? E nessas 2 obras nós conseguimos mostrar a aplicabilidade de uma perspectiva que consiga conjugar aspectos mais teóricos a aspectos mais aplicados, trazendo à tona questões que se revelam como importantes no processo de ensino-aprendizagem de uma língua adicional.
tendo como foco, é claro, o ensino de leitura e de escrita da língua portuguesa e respeitando, obviamente, todos os aspectos que serão de ordem cultural, que serão de ordem própria, né, das comunidades surdas. Então, só fazendo um panorama, né, rapidamente, o que eu consideraria assim, importante, né, para que a gente possa entrar nessa discussão sobre ensino de português como L2, né, deixando esse vídeo como um convite à reflexão, né, acho que é essa a ideia, é esse o propósito. Eu diria, por exemplo, que nós poderíamos nos atentar a alguns critérios. Alguns deles eu cito, né, por exemplo, as escolhas das formas linguísticas da L2 que vão ser trabalhadas, né? Quais formas estarão em evidências, quais construções estarão sendo colocadas ali em foco em um determinado tipo de unidade didática, em um determinado tipo de material que se constrói. Quanto à escolha dos textos, né? Com que aspectos textuais, né, discursivos, nós vamos trabalhar, como isso se liga de alguma maneira às formas linguísticas que também estarão sendo colocadas em evidências, né, já que a gente tem aí uma correlação entre estrutura linguística, gramatical e atos comunicativos. Lembrando sempre, né, de se trabalhar com um input autêntico, com aquilo que de fato se verifica no uso corrente, né, na sociedade em que esse aprendiz está inserido. Também é sempre importante ter em mente os aspectos culturais, né, que envolvem as comunidades surdas e seus processos históricos, como o material, por exemplo, pode dialogar com todo esse arcabouço cultural, de que maneira, por exemplo, a gente pode empreender o uso variado de técnicas didáticas, né, que é um assunto amplamente explorado na linguística aplicada ao ensino de línguas, já que cada técnica didática vai cumprir com uma determinada função, com um determinado objetivo, né, e tendo sempre como baliza, nesse caso, o desenvolvimento das habilidades de leitura e de escrita, né. Então são algumas rotas possíveis para que a gente possa pensar, né, como estruturar perspectivas para o ensino de português como L2, chamando a atenção a escassez de formação, né, que a gente tem nesse âmbito, e, por outro lado, a necessidade muito forte de se pensar o ensino de português como segunda língua para as comunidades surdas brasileiras, né? E aí, para concluir, né, o vídeo é rapidinho, é mais um convite de fato. Eu gostaria, assim, de deixar algumas dicas, né? Eu disse que há algumas lacunas nessa área, né, no quesito da formação de professores, mas, por outro lado, a gente consegue perceber projetos emergentes em universidades, pelo menos aqui do Rio de Janeiro tenho mais propriedade para falar, que cumprem com um papel social muito importante na difusão dos aspectos sociolinguísticos das comunidades surdas e também com questões relacionadas ao seu ensino, ao ensino de língua portuguesa, especificamente como segunda língua, que são temas aí que vão estar caminhando juntos, né? Aqui na UERJ, por exemplo, nós temos o projeto Recursos e Materiais Didáticos para o Ensino de Português para Surdos, coordenado pela professora Angela Balbach. Na UFRJ, nós temos também um projeto de extensão chamado Português pelas Letras, né? Que visa, nessa perspectiva sobre a qual eu falei, que nós apresentamos lá nos 2 livros que eu citei, a formar não apenas materiais didáticos junto com alunos extensionistas, mas também oferecer um curso de português para alunos surdos, né, lá no campus do Fundão. Nós temos, por exemplo, grupos de pesquisa que discutem essa temática, né, numa vertente mais aplicada e também numa vertente um pouco mais teórica, no sentido de estudar a aquisição de português como L2, né, como, por exemplo, o Núcleo de Estudos sobre Interlínguas, lá da UFRJ também. E deixo o convite para que essa temática ela seja resgatada nas nossas reflexões, principalmente no contexto
de um projeto tão bonito como o Linguística e Ensino, para que a gente não possa perder de vista que pensar o ensino de português como L2 para as comunidades surdas é, acima de tudo, um ato de cidadania e uma necessidade urgente que se coloca para todos nós do campo dos estudos da linguagem nos dias de hoje. Então, espero ter contribuído dando panorama, né, assim, sobre essa temática e deixando um convite para reflexões futuras, me colocando à disposição para o diálogo. Obrigado.